Tô aqui hoje para falar sobre o vício em doces. Eu sei que algumas pessoas aí vão pensar o seguinte: Fernanda, eu já sei o que tu vai me dizer. Eu tenho que reduzir, né, o de comer doce porque faz mal, enfim, e tal, mas eu não consigo. Então é o seguinte, primeira coisa a gente tem que entender que o açúcar ele é uma droga, tá? E eu não tô exagerando, tá? Hoje ele é considerado já uma droga tanto quanto o álcool e o cigarro. Inclusive tem um jornalista americano que é o William Duffy e ele escreveu um título escreveu um livro que o título é Sugar Blues. E inclusive nesse livro ele fala, né? Ele compara os produtores de açúcar aos traficantes de drogas. Só para a gente ter ideia de quão sério é essa questão do vício pelos doces, pelo açúcar. Então, assim, primeiro a gente tem que entender isso, né? Que ele é uma substância que o corpo vicia. Não é à toa que ele está em abundância nos alimentos industrializados, né? Então, assim, a primeira coisa, realmente, não tem jeito. A gente tem que passar pela crise de abstinência para se livrar disso, né? No primeiro momento, a gente identificar, por exemplo, aquele chocolate, né? O chocolate que é o leite, né? Que contém muito açúcar, que a gente tem o hábito de comer. Não tem como ter essa frequência de comer ele todo dia. Se conseguir depois, mais adiante, deixar para que seja de forma esporádica para consumir ele, não é um problema, mas no início, até chegar lá, é preciso reduzir muito a frequência. Por quê? Porque à medida que a gente vai reduzindo a frequência, o corpo vai se desacostumando com ele, vamos dizer assim, né? Porque se todo dia, e não é só um chocolatinho, né? É o café com açúcar, as bebidas açucaradas, os sucos prontos que já vem com açúcar, os biscoitos industrializados, essa série de alimentos que a gente consome durante o dia e muitas vezes não se dá conta que tem muito açúcar, né? Então, outra coisa é analisar bem, por exemplo, vai comer um biscoito, dá uma olhada ali, vira a embalagem e olha ali os ingredientes. Se tiver o açúcar ali na frente, não tem como consumir, porque senão a gente nunca vai liberar o corpo dessa substância para conseguir ter esse controle, né, e não ter essa compulsão pelo açúcar. Tem que diminuir a frequência, não tem jeito. E assim, no início vamos dizer assim, a primeira semana é a semana mais difícil, assim. Eu já passei por isso, inclusive eu tinha um hábito lá em 2009, eu acho que mais ou menos, eu tinha o hábito de comer. Eu não era muito dos doces, até sempre fui mais salgados, mas enfim, eu tinha o hábito de comer naquela época um pedacinho de chocolate normal, era um chocolate normal, né? Era ao leite, né? E me lembro nitidamente que era no outro dia eu não conseguia comer só um pedacinho, eu tinha que comer mais. E aí na outra semana eu não conseguia comer mais 2 pedacinhos, eu tinha que comer, sei lá, uma barrinha inteira. E logo depois eu tava comendo meia barra, e daqui a pouco eu tava comendo uma barra por dia de chocolate. Então a quantidade de gordura e açúcar é uma coisa fora do normal. E fora isso, a gente começa a analisar lá como é que começa o café da manhã, né? É o café e a gente coloca açúcar. Aí depois vai almoçar fora. E aí tem aquela sobremesinha lá do almoço, né? O docinho depois do almoço, vai lá e come uma sobremesa com açúcar. Então, assim, o corpo não consegue, ele vai, se no outro dia tu deixar de comer, né, alguma coisa com açúcar, é óbvio que vai dar aquela crise de abstinência, né? Então, a gente tendo a consciência disso é a parte mais importante, porque senão a gente não sabe o que está acontecendo com o nosso corpo, né? Então, realmente, a primeira coisa que eu indico mesmo é de ter essa consciência que o açúcar é uma droga. Ele é uma droga, ele vicia. E é por isso que a gente tem essa dificuldade, né? Que quem tem esse vício nos doces sabe do que eu tô falando, essa dificuldade que é cortar esse hábito, né? Mas assim, eu vou dizer assim, ó, tá? Tem uma luz no final do túnel, porque em uma semana, diminuindo drasticamente essa frequência, e realmente outra coisa
no primeiro momento, assim, no primeiro momento realmente é não ter esses alimentos em casa, porque na primeira recaída a gente acessa o armário lá com facilidade e já tem o chocolate, o biscoito na mão, né? Então isso é mais difícil, assim. Eu sei direitinho, quando eu acho que eu tô tendo recaídas, tiro tudo de casa que tem, né, o açúcar, essas coisas assim, pra conseguir retomar, né, opa, vamos voltar aos eixos. E uma coisa que funcionou muito pra mim também, às vezes quando dava essa vontade, assim, era tomar chá. Porque eu não sei explicar bem ao certo, mas ele me dava um certo conforto, né? E acalmava essa vontade, né? Acalmava essa vontade. E claro, e quando dá aquela vontade desesperadora, eu acho assim que uma ideia é ter sempre tipo assim, um chocolate 70% ou mais, né? Porque abaixo disso não é chocolate, né? Abaixo de 70% a gente não pode considerar como chocolate. Então, para aqueles momentos assim de desespero total e comer um pedacinho, te garanto que dá aquela acalmada também, mas isso aí também não é para fazer muita frequência, hein? Entende? Mas assim, naqueles momentos muito difíceis, dá uma acalmada e realmente passa, sabe? Essa fase passa. E eu, assim, o que eu gosto de fazer, por exemplo, assim, eu consumo muitas frutas, né? Então, assim, durante o dia eu já tenho esse aporte, vamos dizer, daquele sabor doce, né? Porque na fruta tem muita frutose, tem açúcar, né? Então, eu acho que variar nas frutas, assim, isso também já traz esse alívio. E também, por exemplo, tem uma coisa que depois que eu venho fazendo, né? Que eu tenho consumido bastante aquele pudim de chia, que são as sementes de chia que a gente coloca num leite vegetal, né? Umas horas antes para hidratar. E aí ali um pouquinho depois do jantar, umas horinhas antes de dormir, eu coloco uma colherzinha de chá de mel, misturo bem e como, e aquilo me dá assim uma sensação como se eu tivesse realmente pleno satisfeita na questão do sabor doce, assim, pra mim funciona bastante. Então, claro, outra coisa, não aquecer o mel, né? Porque segundo a medicina Ayurveda, o mel aquecido ele é tóxico. Então, de um tempo pra cá eu tenho usado ele só cru, né? E também não abusar, né? Porque afinal de contas é açúcar também. E é isso, e às vezes a gente se preocupa, né, assim, pra quem é mãe, se preocupa tanto com os filhos vão crescendo, meu Deus, tem toda essa questão do álcool, né, do cigarro, das drogas e tal, e a gente não se dá conta que o açúcar é uma droga. Então, assim, inclusive, pensar nisso, a questão das crianças, como é que a gente tá criando o hábito delas em questão, nessa relação com o sabor doce, com o açúcar, né? É claro que a gente não consegue controlar todas as situações que elas se encontram, porque eles não estão o tempo todo dentro de casa e convivem com outras pessoas e tal. A gente precisa ter no dia a dia realmente explicar para eles, ter essa consciência que o doce, que o açúcar ele não é saudável, que a gente precisa consumir ele com cautela, que a gente precisa... eu sempre falo pro meu filho, o Rafa, né, o Rafael, olha, filho, isso aqui a gente pode comer de vez em quando, não sei o que, de vez em quando. Às vezes ele fala assim pra mim, isso aqui dá pra comer de vez em quando, né, mãe? É isso, então, porque é sempre aquela coisa que eu penso, né, pra educação, assim, dos filhos em relação à alimentação, a minha opinião o proibir é proibir no sentido, assim, tipo de que eles sintam que não proibir por completo, mas raramente, assim, eventualmente, sabe? Porque às vezes a gente proíbe muito 100%, aquilo se torna muito desejável, né? Então, às vezes por mais que às vezes eu não queira, assim, o Rafa me pede alguma coisa ali, eu não quero mais de vez em quando, né? Eu digo, então tá, filho, mas tu já sabe, né? Tu já sabe. Deixo bem consciente para ele, deixo ele bem consciente que isso aqui não é uma coisa saudável. Então, assim, a gente comer de vez em quando não tem problema.
Então, essa é a dica que eu tenho para dar hoje, porque às vezes a gente pensa, eu que não tenho força de vontade, eu não sou forte o suficiente. Não é questão só de força de vontade, é que o açúcar, ele é comprovadamente, hoje se fala muito que ele é uma droga. Então a gente precisa encarar como tal, né? Então por isso que a importância dessa conscientização, né, dessa substância de fazer tão mal para a saúde, tão perigosa, é o primeiro passo para conseguir ter o controle, né, o controle do açúcar e desses alimentos açucarados e doces, e poder seguir, né, na caminhada para uma alimentação mais saudável. Tá bom? Até a próxima!